Eu vou ver, senhor. Okay. Senhor presidente, senhor relator, eu gostaria de parabenizá-los, principalmente pela abertura que tiveram para ouvir uma série de situações em pontos que podem fazer com que a sensibilidade do relator abra a perspectiva de aperfeiçoar a sua intervenção. E também a garantia que houve ontem daqueles deputados que tiveram dificuldade de chegar no momento da ampliação do debate. Então, vocês estão de parabéns nesse sentido, mas nós não podemos votar esse substitutivo que Vossa Excelência coloca. Primeiro, eu ouvi algumas vezes suas manifestações em várias entrevistas e Vossa Excelência enfatiza o aspecto fiscalista da sua intervenção. Até entendemos o porquê. E a situação remete que existiria a possibilidade de Vossa Excelência ter mais tranquilidade para trabalhar no seu substitutivo, se antes da reforma da Previdência nós tivéssemos a reforma tributária. Não tenho dúvida, porque não dá para readequar, rebaixando os benefícios de todos do regime geral. Será menos dinheiro com capilaridade garantida, promovendo a circulação de dinheiro, de recurso, para consumo nas feiras livres dos municípios mais pobres do norte e do nordeste desse país. E vocês têm representação do norte e do nordeste nessa mesa aí. Há uma grande mentira sendo propalada Brasil afora. Existe um deslocamento brutal de renda que vai para a mão do ambiente financeiro deste país. E esse deslocamento de renda, ao sair do consumo, tira o dinamismo das pequenas economias, como eu disse, do norte e do nordeste desse país. Portanto, infelizmente, não temos a reforma tributária, cujo sistema atual é regressivo. É preciso que tenhamos, definitivamente, o aspecto da progressividade dos impostos desse país. Quem mais tem, menos paga. Não é justo. Não é justo. Portanto, é preciso que a gente aponte, mesmo que pareça um mantra, martelando, me permita, senhor relator, para que esses pontos que nós estamos ressaltando tenham o poder de uma análise mais aprofundada de sua parte. Eu sei que Vossa Excelência fará dessa forma. Do jeito que está, não dá para votar a favor. Então, observe que, no momento em que se retira mais de 1/3 da fonte de recursos nobres que estão na mão do Banco de Desenvolvimento, que nós temos um orgulho de ter em nosso país, isso deverá estar fazendo a alegria dos rentistas, dos grandes bancos, da atual concentração dos donos do poder financeiro do país. Na minha opinião, é o endereço certo. E se ficarmos nessa tecla, nós estaremos matando por inanição um banco que responde pela contribuição, mexendo na desigualdade regional que nós temos em nosso país. Eu saúdo a elevação da taxa que Vossa Excelência coloca no seu relatório para 20% na contribuição social sobre os lucros líquidos.
mas ao mesmo tempo que o senhor retira, o senhor dá com a outra mão para os regimes de previdência complementar das estatais brasileiras e das empresas públicas. Retira o caráter público e coloca à disposição do mundo financeiro concentrado em nosso país um mercado certo, um mercado sem risco. É uma promoção que está sendo feita neste relatório e aí, na minha opinião, isso neutraliza esse chamamento de responsabilidade que Vossa Excelência faz para os bancos na contribuição social dos lucros líquidos. Também existe uma redução da segurança jurídica, da proteção jurídica das regras de transição, quando elas podem ser alteradas no seu texto, senhor relator, no momento em que se coloca leis ordinárias que podem ser trabalhadas de maneira concreta através de medidas provisórias que esse governo tem feito cotidianamente. Também é interessante ressaltar que existem matérias estranhas no texto desse relatório. O artigo 93, seu enunciado não tem nada a ver com a reforma da Previdência. O artigo 103b, inciso 3, nada tem a ver o seu enunciado com a reforma da Previdência. O artigo 130A, inciso 3, nada tem a ver com a reforma da Previdência. Na questão dos rurais, o substitutivo omite, e omite de maneira proposital, sobre as regras de transição para os rurais, talvez os mais fragilizados, porque não faz distinção explícita para os rurais, e isso deveria acontecer no tempo mínimo de exigência da atividade para os homens de 15 anos, para 20 anos. Aí sim, com essa falta de distinção explícita, quem sabe se aí não está apontando para o aumento. É importante a gente colocar que a incorporação daquilo que sobreveio da malfadada reforma trabalhista está incorporada no texto desse relatório, promovendo a verdadeira exclusão previdenciária, porque ela incorpora o contrato intermitente. E em 12 meses, na última contribuição, na última competência, se o cidadão que ganha um salário mínimo não puder aproveitar aquilo que ele contribui, ele vai perder a possibilidade de acumular, de agrupar aquela contribuição. É importante também chamar a atenção dessa questão do abono. Ou seja, está se tirando renda capilarizada, uma das maiores ferramentas de distribuição de renda que nós temos ainda neste país. Isso está sendo fragilizado. Em nome de quê? Ressalto que existe uma grande mentira. A nova Previdência, cuja novidade é ampliar a pobreza neste país. E alguns ainda dizem, por que o exemplo do Chile? Se o salário mínimo lá equivale a quase R$2.000, por que não compara o poder de compra desse salário lá com o salário mínimo daqui? Essa deveria ser a comparação mais adequada. O rebaixamento entre nós dessa visão nos leva para a história da maneira mais perversa. Sabemos que aqui nesta casa, claramente, para concluir, senhor presidente, 30 segundos apenas, aqui nessa casa se repete o que existe
em todo o parlamento brasileiro, a subrepresentação da nossa sociedade. O voto vai determinar, o voto, senhor presidente, vai determinar essa máxima que eu acabei de falar. É uma pena que nós entraremos na história, nessa quadra da política nacional, dessa forma.